Saudar a FEMPROF pela realização deste importante momento de debate e reflexão em torno do ensino artístico. Saudar todos os colegas presentes, em lamentar que não estejam mais colegas, nomeadamente tantos daqueles que todos os dias nos abordam nos corredores a perguntar porque é que os sindicatos não fazem nada, mas enfim, como diz o povo, só faz falta, aí está, e aqui estamos nós a debater. Se não se importa, vou-me também desmascarar para esta intervenção, enfim, respirar um pouco mais, melhor. Num quadro em que discutimos o ensino artístico especializado de música e dança, não podemos deixar de abordar um fator determinante na dignificação deste subsistema de ensino, a política cultural. Afinal, é de arte que estamos a falar, é da formação de futuros músicos e bailarinos que falamos, e é no quadro da vida cultural de um país que essa formação faz sentido. A política cultural condiciona, por isso, a viabilidade do ensino artístico especializado a montante e a jusante. Para percebermos de que maneira a política cultural condiciona o ensino artístico, temos que perceber, primeiro, que política cultural temos tido, e que política queremos ter. Recentemente, o Governo, ainda em funções, viu o documento que propôs como Orçamento Geral do Estado chumbado pela Assembleia da República. Foram vários os motivos que levaram a este chumbo e, naturalmente, partidos ideologicamente opostos terão votado por razões opostas. Mas é inegável que o orçamento proposto pelo atual Governo tinha aspectos profundamente negativos, nomeadamente na perpetuação de carências e desigualdades e na desresponsabilização do Estado das suas funções sociais. E um dos aspectos que este orçamento perpetuava é a miserável, não há termo mais adequado, a miserável dotação orçamental para a área da cultura, correspondendo a apenas aproximadamente 0,2% do orçamento. Sim, ouviram bem? Apenas 0,2%. E se tudo começa por 0, qualquer coisa nos soa a pouco, nos soa a insignificância, porque efetivamente esta dotação orçamental é insignificante e mostra bem a importância que este Governo atribui à política cultural. Este Governo e os anteriores, PS agora, mas também PSD, CDS, a Solo, o Tutti, têm partilhado este desprezo pela cultura facilmente mensurável pela minúscula fatia do Orçamento de Estado que lhe tem sido permanentemente atribuído. Mas, para além do simbolismo que constitui este número, relativamente à importância dada à cultura por sucessivos governos, vejamos qual é o resultado deste desinvestimento no panorama cultural português. Dada a especificidade deste encontro, não falaremos aqui das consequências para as artes plásticas, para o cinema, para o teatro, para a leitura e o livro ou para os museus. Centremos-nos nas consequências para a música e para a dança. Em primeiro lugar, a clara insuficiência de estruturas públicas de produção e de criação cultural. Portugal conta apenas com uma estrutura sob dependência direta do Estado, o Teatro Nacional de São Carlos, que, para além da produção operática, é sede da Companhia Nacional de Bailado e da Orquestra Sinfónica Portuguesa, apenas uma estrutura em todo o país, com uma abrangência que, na prática, apesar dos nomes pomposos, Teatro Nacional, se restringe a Lisboa. Portanto, há uma abrangência regional. Para além desta, existe, claro, uma estrutura de programação dotada da orquestra própria, mas dependente de uma fundação que tem, efetivamente, a participação do Estado, que é a Casa da Música no Porto. Por isso, o Estado tem vindo a fugir àquela que deveria ser uma das suas responsabilidades básicas nesta área da cultura, a criação de uma rede pública, básica, de estruturas de produção e criação com uma abrangência nacional. Tal envolveria necessariamente a produção descentralizada de ópera e bailado, com corpos de bailado, coros, orquestras, residentes, dotados das condições logísticas e financeiras passíveis de criar estabilidade e condições dignas de trabalho e criação. Por outro lado, o minúsculo orçamento para a área da cultura faz com que assistamos ano após ano, ao drama dos concursos pontuais, anuais ou plurianuais, promovidos pela Direção-Geral das Artes para a produção cultural independente, promovida por artistas ou coletivos de artistas. Todos os anos assistimos ao drama de companhias, associações, coletivos de artistas ou artistas individuais que, ainda que dotados de currículo, ideias, experiências, capacidade de realização, são excluídos de qualquer apoio por parte do Estado. E também o dos restantes, uma minoria que, sendo apoiados, o são numa percentagem inferior àquela que é pedida e necessária à cabal realização dos seus projetos. Nestes concursos, os projetos que ficam sem financiamento ou com financiamento deficitário recebem sempre uma qualquer justificação para esta condenação
porque é de condenação que se trata. Mas o problema é um só: a falta de dotação orçamental. Os projetos que se apresentam ao concurso são, na realidade, o espelho da diversidade e riqueza do nosso panorama artístico e são, por isso, um levantamento espontâneo das necessidades orçamentais no que diz respeito ao apoio a estas entidades. Mas de nada vale. Ano após ano, continuamos a assistir à estagnação dos míseros 0,2% do orçamento e à luta destas entidades pelas migalhas que dali escorrem. Luta da qual depende, em muitos casos, não só a sobrevivência dos projetos artísticos, como a própria sobrevivência dos artistas enquanto tais. E cada projeto não financiado, cada estrutura que deixa de funcionar, é uma luz a menos na nossa já precária paisagem cultural. Mas não é só a paisagem cultural que é precária. Precária é também a situação dos artistas, incluindo músicos, bailarinos, coreógrafos e outros profissionais ligados a estas artes. Para além de continuarem sem o estatuto que lhes permita sobreviver condignamente à, por vezes, necessária intermitência das suas profissões, para além de não terem consagrada e garantida uma remuneração mínima pelo seu trabalho, estes profissionais veem assim todos os anos o seu ganha-pão sujeito a um concurso onde à partida já sabem que a probabilidade de acabarem sem qualquer apoio é muito grande. É preciso ainda lembrar que no minúsculo orçamento previsto anualmente pelos governos para a cultura, cerca de metade se destina ao financiamento da RTP, Rádio e Televisão Portuguesa. Seria por isso de esperar que, pelo menos, esta cumprisse um papel importante na dinamização da vida cultural portuguesa. Mas, como a maioria de vós, de certo, bem sabe, não é nada disso que se passa. Para além de ser uma das poucas companhias de rádio e televisão na Europa a não dispor, por exemplo, de uma orquestra própria, a RTP pouco se distingue das cadeias privadas de rádio e televisão. Nos seus canais de maior visibilidade, vemos o mesmo predomínio de uma indústria de entretenimento fútil promovida por grandes grupos económicos ligados à área. E se é verdade que os profissionais do entretenimento também têm direito à vida e à subsistência, não é menos verdade que não deve ser função de um serviço público de rádio e televisão a promoção dessa indústria que dispõe já dos seus próprios meios, bem poderosos a todos os níveis, de promoção. A promoção do pensamento, da reflexão, da contemplação distanciada, do prazer estético ou mesmo do choque emocional que a criação artística pode proporcionar, tem um lugar residual, quase ridículo mesmo, no nosso serviço público de rádio e televisão. E isto é tanto mais grave quanto este absorve metade do pequeno orçamento para a área da cultura. A maior parte do trabalho que os nossos artistas, incluindo músicos, bailarinos e coreógrafos, vão fazendo, resistentes que são, não tem lugar na rádio e televisão públicas. E é por isso também aqui, na política do serviço público de televisão e rádio, que a política cultural tem influenciado negativamente a saúde do ensino artístico especializado de música e de dança. Em primeiro lugar, a montante. Alunos e pais conhecem pouco ou nada do que é a música e a dança enquanto arte. Dada a insuficiência de estruturas públicas de produção artística, dada a luta desigual que os artistas independentes travam para conseguir sobreviver e fazer vingar os seus projetos, por um lado, e fazer-se ouvir e dar a conhecer, por outro, os utentes potenciais do ensino artístico especializado chegam às escolas sem qualquer conhecimento do que é verdadeiramente fazer arte e ser artista pela dança e pela música. Pelo contrário, têm da música e da dança a noção que lhes é servida pelas indústrias do entretenimento por meios cada vez mais invasivos. Redes ditas sociais, como o TikTok, o Instagram, o YouTube ou outras, que lhes entram mesmo pelos bolsos e carteiras através dos telemóveis. Provedores de streaming que promovem, em primeiro lugar, aquilo que é de consumo fácil e refletido e imediato e que, por isso, gera lucro de forma mais eficaz e rápida. Canais de televisão e rádio privados e, infelizmente, também através do Serviço Público de Televisão. Isto tem várias consequências. O Sérgio Leite já referiu ali uma consequência muito óbvia, que é a procura, não é? A questão da procura de determinados instrumentos em detrimento de outros, mas depois isto vai até a situações mais caricatas, como nos últimos anos tem-se assistido, por exemplo, em aulas de formação musical, quando as pessoas começam a falar do sustenido, não é? Que os alunos dizem, professor, não, isso é um hashtag, não é nada disso, é um hashtag. Portanto, enfim, para a maior parte dos alunos e pais, o primeiro contacto com a música e a dança enquanto arte dá-se já no contexto do ensino artístico especializado. E aqui a luta é, mais uma vez, desigual. Nós, artistas e professores do ensino artístico, lutamos contra a omnipresente e poderosa indústria do entretenimento. E é preciso que não esqueçamos que é de uma luta que se trata.
Ao propormos uma prática que exige tempo, exige sensibilidade, exige trabalho para ser bem feita e também para ser fluida, lutamos contra o desconhecimento por um lado, mas também contra a inércia dos nossos utentes, alunos e pais, contra a sua pouca disponibilidade para sair do conforto do que já conhecem e que lhes é servido em todo lado, menos nas nossas escolas. Mas não é só o desconhecimento da música e da dança enquanto arte e do trabalho dos artistas portugueses, e não só, que cria dificuldades de entendimento e de eficácia ao ensino artístico. É também a noção enviesada da profissão de artista na música e dança. Uma noção que oscila entre a clássica desvalorização das profissões destas áreas. Ser músico ou bailarino continua a ser entendido como menos prestigiante que ser médico, advogado ou mesmo futebolista. E a ideia de que para ser artista basta ser-se bem sucedido num qualquer concurso televisivo. Enfim, o trabalho do artista na área da música e dança é desconhecido do grande público, é desconhecido dos alunos e pais com quem lidamos, e isto é fruto das políticas culturais que nos têm calhado em sorte, ou antes, que têm sido escolhidas no ato de votar tantas vezes irresponsável. Mas também é fruto destas políticas culturais e do desinvestimento da cultura o cada vez maior risco de desemprego na área. A precariedade já era uma realidade evidente, mas agora também o começa a ser o desemprego. E aqui não podemos iludir pais nem alunos, mesmo aqueles que ultrapassam a barreira da estranheza, da dificuldade e se libertam das limitações das indústrias do entretenimento. Não podemos iludi-los, a não ser que partam já com a perspectiva de uma eventual imigração, o risco de desemprego é cada vez maior. Não os podemos iludir, de facto, mas podemos lutar. Podemos lutar e trazê-los também para a nossa luta, que é também a deles. Podemos e devemos lutar por uma política cultural que dignifique o trabalho dos artistas, que acabe com a precariedade nas profissões artísticas, que permita a fruição artística a toda a população. Podemos e devemos lutar por um orçamento de Estado que contemple um mínimo de 1% para a área da cultura e por um progressivo aumento para um mínimo de 1% do Produto Interno Bruto, do PIB. Podemos e devemos lutar por uma rede de estruturas públicas de produção e de música e dança que chegue a todo o país e que garanta que, por exemplo, um habitante de Bragança, Porto Alegre ou Faro tenha a mesma facilidade em ver ópera, bailado, uma orquestra sinfónica, um grupo de música contemporânea, uma orquestra de câmara ou uma orquestra de sopros, que um habitante de Lisboa, porque na sua região o Estado garantirá a existência e a qualidade dessas estruturas, independentemente, claro, da oferta proporcionada por estruturas independentes. Podemos e devemos lutar por apoios dignos e estáveis para os artistas e entidades que se propõem e sabem criar, promover, fazer arte, proporcionando-lhes não só uma vida digna com o seu trabalho, como também a verdadeira liberdade de criação que só a estabilidade económica permite. Podemos e devemos lutar por um serviço público de rádio e televisão que dê a conhecer o trabalho dos artistas, na música, na dança, mas também no teatro, nas artes plásticas, na literatura, que promova a sensibilidade, o gosto pelo conhecimento e o pensamento crítico. Um serviço público de rádio e televisão que mostre às pessoas que o prazer não tem que ser estúpido. Por último, podemos e devemos lutar por um serviço público de cultura que integre artistas, estruturas centrais do Estado, autarquias, associações, escolas, sindicatos e, enfim, toda a sociedade num país mais feliz que só pode ser verdadeiramente quando a cultura for um dos pilares fundamentais da sua vida. Não tenhamos ilusões, colegas. Uma política consequente para o ensino artístico especializado só o será verdadeiramente quando acompanhada por uma política cultural séria, consequente e, tal como no ensino artístico, com a necessária dotação orçamental. Por isso, vamos à luta no ensino artístico e também na cultura.